Susana. Bem, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a vossa presença nesta que é a penúltima sessão do ciclo internacional Saúde com Arte no Desafio da Pandemia, que une de facto a UFSB e o SES, portanto Brasil e Portugal, mas com convidadas e convidados que atravessam estas e outras universidades e países. Hoje, connosco temos a Chiara Pussetti. Ela é licenciada em Filosofia e doutorada em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Turim, Itália, em 2003. Durante os últimos 16 anos, lecionou ao nível graduado e pós-graduado em Itália, Portugal e Brasil. Conduziu pesquisa e publicou, e eu digo, acento esta palavra extensivamente, porque vão ver o currículo da Chiara, sobre migrações, saúde, doença, género, corpo, emoções, desigualdades sociais, sofrimento e bem-estar em contextos urbanos. Tem-se empenhado na comunicação da ciência e em atividades públicas de disseminação, de exposições a festivais, além de colaborar com profissionais de saúde, instituições culturais, ONGs e policymakers de diversos países da Europa, África e América Latina. Chiara coordenou nos últimos anos diversos projetos de investigação, internacionais e nacionais, financiados tanto por instituições governamentais como por fundações privadas. É atualmente investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e desde 2017 é investigadora principal pelo ICS-UEL da equipa nacional do projeto Rock Regeneration and Optimization of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities, finalizado da informação que tenho em dezembro de 2020, mas coordena desde 2018 como investigadora principal o projeto Excel, The Pursuit of Excellence, Biotechnologies, Enhancement and Body Capital in Portugal, financiado pela FCT, que ambiciona compreender as atitudes, as expectativas e as perspectivas dos produtores e consumidores das diferentes biotecnologias de enhancement, através de uma investigação de tipo qualitativo sobre as novas possibilidades de aprimoramento do ser humano, e eu convido-vos a espreitar o site do próprio projeto, que é excelproject.eu. E eu passo-lhe a palavra porque acredito que nos vai trazer um pouco hoje deste projeto. Chiara, a fala é tua, ou sua. Tu é perfeita. Obrigada, Susana. Antes de mais, obrigada por este convite para estar aqui hoje com vocês todos nesse debate. Agradeço também a Raquel, queria cumprimentar, obviamente, o colega Richard, não é? E todas e todos que estão a assistir hoje à nossa conversa. Eu tinha falado previamente com a Susana da ideia de apresentar um PowerPoint, mas, no entretanto, mudei de ideia, porque acho que é mais informal a conversa e o que o PowerPoint podia trazer eram imagens, como o debate a qual fui convidada fala de saúde, Covid e arte, eram imagens ligadas ao meu projeto. Mas, como disse bem a Susana, eu convido todos a dar uma vista de olhos ao site, excelproject.eu, porque isso é cheio de imagens dos artistas que colaboram conosco. Decidi aceitar, então, este convite, não só na ideia de apresentar o que é este projeto do Excel em busca da excelência, o que é esta busca da excelência, o que é o melhoramento humano, mas tentar, é um desafio que lanço cá também para o debate, pensar neste desejo, aspiração de melhoramento também no contexto da pandemia do Covid. Vocês irão ver no site que todo este trabalho é acompanhado por artistas, colaboramos com artistas nacionais e internacionais, porque um dos métodos de pesquisa que eu sempre emprego nos meus projetos, o que eu defino art-based ethnography, ou seja, etnografia baseada na arte. Isso é o quê? É usar práticas artísticas como formas de fazer investigação. Portanto, estar com os meus sujeitos, com as pessoas com as quais estou a fazer a minha investigação, e ir além do textual, das palavras, dos discursos, pondo realmente as mãos na massa, portanto, fazendo coisas juntos, porque às vezes o fazer diz muito mais do que o falar só. Começamos, portanto, para um enquadramento do que é este projeto, como surgiu este projeto. Como todos nós podemos reparar, nos últimos 20, 30 anos, o nosso universo tecnocultural
ampliou-se a uma velocidade impressionante. Hoje em dia é relativamente vulgar ocupar a pausa do almoço para fazer tratamentos de rejuvenescimento, como fillers de ácido hialurônico, botox, tomar suplementos alimentares para emagrecer, para pôr musculação, efetuar implantes capilares, pôr mamas, eliminar pelos cutâneos para sempre. Quer dizer, hoje em dia tudo isso é fácil de se fazer, é mais economicamente acessível de quando eu tinha 20 anos, por exemplo, que era uma coisa pensada só para setores altíssimos da população ou para atores, atrizes que viviam da aparência, não é? E neste momento, tantos produtos que podemos comprar, como os próprios procedimentos, tanto da medicina cosmética como da cirurgia estética, são menos invasivos, assustam menos, mais baratos e, portanto, bem mais próximos à nossa experiência cotidiana. A ideia do Excel nasce, digamos, no contexto do pós-crise econômica, que é global, mas que atravessou o Portugal os anos de 2008 a 2011, tentando perceber quais as relações entre a ansiedade e os fantasmas, os medos da precariedade, que o Richard disse agora. No Brasil, o sistema neoliberal na universidade precarizou a ciência. Bem, em Portugal somos precarizados já desde que eu cheguei, portanto, são 20 anos que vivemos em condições de precariedade laboral. E esta investigação começava, portanto, a constatar que, face às ameaças da precariedade, face ao aumento da competição, curiosamente, aumentava muito o consumo de produtos cosméticos e procedimentos estéticos, o que parece paradoxal, porque tens menos trabalho, menos dinheiro, porque gastas mais em algo que poderia parecer supérfluo. Este fenômeno realmente é amplamente documentado em todos os contextos que passam por graves crises e mudanças econômicas dramáticas, e é definido pelos economistas lipstick effect, o efeito batom. O efeito batom, as motivações são múltiplas. Eu acho que, de forma bastante intuitiva, podemos imaginar por que as pessoas recorrem mais a esse tipo de prática. Não? Em parte, como acabamos de dizer, a perda de lugares de trabalho aumenta a competitividade e aumenta a sensação da responsabilidade individual do próprio sucesso, ou seja, ser bem-sucedido torna-se uma responsabilidade nossa. E, portanto, é necessário aumentar o nosso capital cognitivo, estético, social, para aumentar também as nossas hipóteses de sucesso, de mobilidade profissional e de integração social. Nas crises também é importante melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, criar uma impressão agradável, ter uma boa aparência profissional, cuidar de nós próprios. E aqui já entramos em território Covid. O que acontece? Toda essa pesquisa, depois eu vou voltar aos temas principais da pesquisa, toda essa pesquisa nasce em relação a uma crise econômica, mas no entretanto que estávamos a desenvolver a nossa investigação, a nossa pesquisa, entramos na maior, possivelmente, crise sanitária, social e econômica global dos últimos 150 anos, que é a pandemia do Covid. A pandemia do Covid não só nos obrigou a repensar completamente as metodologias de pesquisa, mas nos desafia a pensar se esta procura de beleza ou esta procura de melhoramento era uma reação à crise econômica ou que acontece agora no quadro do Covid. Para criar um pouco de suspense, não respondo já e vou explicar antes os passos do projeto e vamos voltar a esta questão daqui a 5 minutinhos. Eu diria que o que me interessa muito na perspectiva teórica do projeto que coordeno
é que, no fundo, nós estamos a trabalhar biopolíticas. E quando falo em biopolítica, eu não falo digamos, no governo da população liderada pelo Estado, mas falo das próprias práticas de autogestão e de otimização de pessoas que se consideram responsáveis da sua própria saúde e do seu próprio sucesso. Portanto, uma incorporação muito mais subtil destas biopolíticas. E assim, quando falo de biocapital, eu não falo das formas nas quais a biologia é manipulada ou mercantilizada, mas falo de como as pessoas investem financeiramente no próprio capital corporal, transformando o corpo num capital social, porque ajuda a integração social, num capital e num capital econômico. Melhores empregos, mais facilidade de agradar o público, mais mobilidade profissional. Ovviamente, esta bioeconomia é ligada a mercados e indústrias, que têm todo o interesse, num contexto neoliberal, em propor nichos segmentários de mercado. Portanto, encontramos produtos dirigidos a qualquer setor da população, com todas as variáveis sociais que nós bem conhecemos na nossa profissão, de gênero, de idade, de identificação étnica ou racial, de profissão, ou seja, temos uma segmentarização das propostas que é extremamente fascinante. O Excel estuda, em particular, melhoramento estético, melhoramento hormonal, entendendo por hormonal tanto a supressão da menstruação como a reposição hormonal, como todas as hormonas para aumentar a musculação ou melhorar a performance sexual, o Viagra, por exemplo, o potenciamento cognitivo, os nootrópicos, smart drugs, para melhorar a performance intelectual, todas as práticas anti-aging, anti-envelhecimento, até as práticas de biohacking, ou seja, as manipulações, aí sim, eu diria, é tudo, no fundo, quase uma manipulação artística do corpo, mas a este ponto, manipulações voluntariamente dirigidas a ultrapassar limites considerados como humanos. Tem, enfim, como tema a assim chamada cirurgia e medicina estética étnica. Sobre o termo étnica, eu ponho estas aspas, porque esta é a definição que a própria indústria cosmética e médica dá da medicina dirigida à população não branca, e obviamente a racialização implícita nesta definição é objeto de discussão e problematização por parte, ovviamente, de antropólogos. Falando hoje em beleza, ovviamente eu considero beleza como uma tecnologia do biopoder, porque classifica as pessoas numa hierarquia estética, que distingue algumas características como desejáveis, outras não, algumas pessoas como melhores, outras piores, responsabilizando as pessoas a mudar características que já são definidas, defeitos. Até lá são características. Quando entras na hierarquia, já é um defeito, é algo que tens que corrigir. Isso, para dar a intimidade da minha pesquisa, imaginem que eu trabalhei imenso em práticas anti-aging, e cada vez que vou entrevistar um médico cosmético, eu tenho 48 anos, antes ainda de eu conseguir explicar o que estou a fazer, me espelho na cara e começo a me mostrar cada marca do meu rosto, a me dizer, ai meu Deus, a professora, como o seu trabalho, por que não faz alguma coisa? Não se quer bem, não se valoriza. Pensem no significado de tudo isso, ou seja, é super interessante. Me responsabiliza e me mete à frente, não só algo que eu nunca tinha reparado, e de fato saio dali sempre a pensar, ai meu Deus do céu, no desespero, mas também me mostra que o não recorrer a estas intervenções é, no fundo, não me estimar o suficiente, não me valorizar o suficiente enquanto mulher,
muitas vezes também falam da classe social, da profissão, da exposição pública que temos face aos alunos, nas conferências e por aí fora. Portanto, a indústria estética claramente hierarquiza os corpos, diferenciando quais são os corpos que são valiosos e os corpos que não. Isso é evidente a todos. Por questão de tempo, não quero entrar mais nestas questões, que eu acho interessantíssimas. Não é por nada que coordeno um projeto assim, mas acho efetivamente que quando começas a olhar, é como quando se diz que quando uma mulher está grávida, vê grávidas em todo o que sítio. Quando começas a olhar nestas hierarquias, descobres que a cada momento, cada mensagem, cada publicidade te está a dizer que tens algo de errado e deves te corrigir. Por questões de tempo, portanto, não entro em forma pormenorizada nestes campos, mas queria desafiar depois para o debate a pensar o que acontece a tudo isso na pandemia de Covid. Eu diria que teve dois efeitos. A primeira questão que reparamos como a minha equipe, como a equipe que coordeno, foi que quando começou o primeiro lockdown, o primeiro surto de Covid, face à minha pergunta, porque eu estava a continuar a investigação do que queres fazer para a tua beleza, o que queres melhorar, o que gostas ou não gostas, existia uma moralização extrema, pela qual a resposta clássica era: como é que te preocupas destas coisas quando aqui a gente morre? Portanto, uma extrema moralização do valor da estética num contexto de pandemia e de calamidade global. Todavia, ao mesmo tempo, comecei a reparar em coisas muito interessantes. Para começar, quando em Portugal o primeiro lockdown começou no dia 15 de março, quando acabou o lockdown em 4 de maio, curiosamente, as primeiras coisas a ser acessíveis ou a abrir não foram restaurantes, não foram cafés, não foram imensas outras coisas que poderiam ter abertos, mas foram clínicas estéticas, cabeleireiros e esteticistas. E a coisa extraordinária é que não só todas as pessoas com as quais falava no lockdown andavam desesperadas para ir ao cabeleireiro, ou esteticista, ou quem faz intervenções mais profundas. O meu botox, meu Deus do céu, perdi a minha vaga que estava lá há meses à espera para fazer um pontinho de hialurônico nas bochechas, o que eu vou fazer. Mas quando acabou o lockdown, eu liguei a todas as clínicas com as quais estava a trabalhar a dizer: olha, eu quero marcar, sei lá, um botox. E a resposta era: temos pena, mas as vagas são preenchidas até novembro. Portanto, houve um boom straordinario no primeiro lockdown que se está a repetir exatamente agora em Portugal. Na Itália descobri hoje, porque uma colega italiana que está a nos acompanhar, a Federica, aqui embaixo, a Federica Manfredi, indicou-me que saiu hoje uma notícia a dizer que quintuplicou a procura de procedimentos estéticos. E, se me permite me apanhar o telemóvel, acabo de receber por outra colega do nosso grupo, a Maria Concetta Lobosco, a notícia no público de hoje a dizer que aumentaram 4 vezes, voilà, vocês não podem ver, as cirurgias plásticas estéticas devido ao confinamento, ao stress e ao teletrabalho. Ok, não podemos falar de lipstick effect ou de efeito batom porque a gente usa máscara, portanto, talvez o batom não seja o ponto principal. Em muitos estudos já se fala de mascara ou rímel effect, portanto, o apostar no botox para levantar o olhar, para acordar o olhar, nas partes para alisar a testa, nas partes que são mais visíveis, considerando a situação da máscara. Há outros estudos que confirmam estas minhas primeiras, digamos, descobertas empíricas, são quanto o zoom
e a vida virtual tem impacto na nossa autopercepção corporal. Quando eu dou uma aula com os meus alunos, ou uma conferência, eu francamente não me vejo, porque não dou aulas com uma espelho à frente. Mas quando eu estou nas reuniões Zoom, a minha cara está sempre à minha frente. E em qualquer tipo de interação que tenho com os meus amigos, o famoso vamos tomar um copo juntos, olhando-nos através do ecrã, porque o copo é virtual. Eu vejo constantemente a minha face, a minha cara, antes da cara deles, não é? Portanto, esta constante reflexividade ou autopercepção causou digamos, um trastorno que os psiquiatras chamam dismorfia, Zoom dismorfia, portanto, a dismorfia derivada do Zoom. E, de fato, imensas pessoas estão a marcar tratamentos de medicina estética realçando questões que repararam através do Zoom. Outra questão muito interessante, como vivemos as nossas interações no virtual. O outro dia entrevistei um amigo meu que usa muito Tinder, que é uma aplicação para ter encontros com pessoas. Eu nunca usei, não sabia. Eu lhe estou a dizer, mas como fazes? É verdade, eu nunca usei. Como fazes durante o lockdown? Ah, mas a gente se fala na mesma, se conhece, no máximo é sexo virtual, mas fica tudo igual, tudo no virtual. Agora, essa coisa é interessante porque acompanhando quem faz a sua vida através, não vou dizer quem é um amigo, que faz toda a sua vida através do virtual, começou a usar muito mais todas as plataformas, as aplicações, os filtros que temos no próprio celular, no telemóvel, que permitem alterar a nossa imagem, a imagem virtual, o perfil, a imagem de perfil que nós estamos a propor em todas, o Facebook, o Instagram, o TikTok para os miúdos, ou todo este mundo possível. Não só estes filtros, não sei se já todo mundo brinca com os filtros, não só os filtros permitem coisas fabulosas, tipo compatar a pele, aclarar ou escurecer, bronzear, afiar, ampliar, os dentes mais brancos, os olhos mais lindos, mas causa-me efetivamente um fenômeno que depois os meus, a este ponto, amigos médicos estéticos com os quais trabalhei nos últimos 2 anos, confirma-me que uma coisa que nunca tinha acontecido, que as pessoas chegam com a imagem do perfil do Facebook, imaginemos, manipulada como os filtros, a dizer, mas eu quero ser como eu aqui, sabendo que o eu aqui é o meu amplamente manipulado através do Photoshop. Última questão, e depois fecho a minha fala, e que chamou imenso a minha atenção, foi o momento no qual foi anunciado que a vacina para o Covid criava reações alérgicas às pessoas que tinham feito fillers de ácido hialurônico e botox. Reações tipo edemas, as partes ficam inchadas, deformam, digamos, onde há fillers. Esta notícia foi seguida pelo trabalho que faço de tipo 20 pessoas a me ligar em pânico, a me dizer, ai meu Deus, tu que falas como os médicos estéticos, tenta descobrir já o que me vai acontecer, não é? De fato, percebo que cria um momento de ansiedade. E eu entrei em todos os fóruns que sigo, portugueses, italianos e brasileiros, de medicina estética, de mudanças pela beleza, pondo a questão. Olha, meninas, a maior parte são meninas, há também homens, mas tem um corte de gênero forte, não é? Parece que a vacina do Covid tem efeitos, estraga, digamos, o que foi feito como filler. Vocês acham que a resposta foi que? Eu pensaria que a coisa lógica poderia ser, ok, não vou fazer botox, ácido hialurônico nos lábios, ou na face, ou nas massagens
durante este ano porque vou fazer a vacina? A resposta, eu diria, statisticamente, no 80% dos casos foi: ok, não vou fazer a vacina. O que é extremamente forte, porque as consequências para a saúde pública desta decisão levam-nos a uma questão deliciosa, por quem vem de filosofia, que é a questão entre liberdade individual ou self-interest, ou satisfação individual e bem comum. É interesse comum, é saúde pública, não é? Esta dicotomia. Vais pôr em primeiro lugar o teu desejo de ter a carinha jovem e os lábios carnudos, a dizer, bah, tanto se eu não me vacino não é grave, os outros se vacinam, ou aceitas passar um ano como processo de envelhecimento normal, no qual todos temos que passar, não é? Como dizia o meu pai, que era um homem sábio, já faleceu, a única forma de não envelhecer é morrer jovem, portanto, envelhecer é algo simpático, digamos assim, quer dizer que estamos vivos. A coisa que me surpreende é que quase todas as pessoas que entrevistei decidiram não vacinar para poder continuar a manipular o próprio corpo. E aqui deixo a palavra ao debate. Obrigada, Susana, obrigada a todos por terem escutado a minha conversa. Susana quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer muito obrigada por suas palavras, Chiara. Essa reflexão é inédita aqui nos nossos encontros, não é não, Susana? Comenta um pouquinho para a gente. Eu costumo fazer sempre um comentário, para quem ainda não esteve presente, que liga as intervenções dos dois convidados, e agradeço muito ao Richard e à Chiara as valiosas intervenções que nos trouxeram. E o Richard acabou por nos falar das possibilidades das artes, de reforçarmos a interação, o abraço, o encontro de experiências e saberes. Perguntou-nos o que podemos fazer no nosso mundo, nos nossos pequenos gestos, portanto que tudo começa em nós, que minoria ou maioria somos partes de um todo que se quer indiviso, ainda que plural. Falamos aqui do hip-hop, de vozes da periferia, portanto de dar ressonância ou sonoridade, usando uma palavra da Raquel, aos invisibilizados, mas saídos do silêncio, num silêncio onde sempre tiveram voz, numa política feita música, feita som que se espalha e que muda, não é? Eu costumo dizer que a palavra, mais do que ar soprado, são de facto ferramentas de ação, entre corpo, boca e mundo. E isto, no fundo, estamos a falar de uma arte que também está no corpo do próprio Richard, como ele nos disse, que veio do hip-hop para a academia, com outro tipo de palavras que também podem dizer e fazer outras coisas, ou seja, uma ciência que também pode acrescentar e mudar. E usando a palavra hip-hop, portanto, falamos de um salto, não é? De uma cultura que emerge do pensamento, do sentir e do fazer negro contemporâneo. E o Richard falou-nos também de mutilação e integralidade. É quase como uma identidade que ganha prótese, ou melhor, um novo pedaço de corpo. Portanto, uma extensão pelo som, pela música, pela palavra dita. E, portanto, o que ele fez aqui hoje e o que nos disse é que, de facto, são estas palavras, seja da ciência, seja do hip-hop, a nível da resistência, num momento como este, que fazem linhas desta tal rede que o Richard nos falou e que nos une. Relativamente à Chiara, e que falamos aqui do melhoramento ou do aprimoramento do humano no contexto da pandemia. Ela também nos falou num trabalho que também mistura ciência e arte, uma etnografia colaborativa baseada em práticas artísticas. E aqui diálogo de uma ideia que também é muito querida, que eu já falei várias vezes, da arte de facto como um pedaço de experiência, um conhecimento, uma ação, e falamos de mudanças, de melhorias relativamente ao corpo, à sua estetização, dos pelos e cabelos que nos revestem ou vestem, aos implantes que nos mudam a partir de dentro. E ela falou-nos que, muitas vezes, face à precariedade, aumenta o consumo de produtos estéticos e cosméticos. Então parece-me que quando não se controla o exterior, tentamos controlar, de facto, as fronteiras do corpo, aumentando, como ela tão bem disse, o seu capital cognitivo, estético, no fundo, para resistir e progredir, quando tudo parece tão negativo ou hostil à nossa volta, não é?
E falamos também do autocuidado, no antes e no durante a pandemia, porque infelizmente ainda estamos no durante e não no depois, e que obrigou, no fundo, a repensar metodologias do próprio projeto. Portanto, como é que vamos aceder a este mundo que deveria ser do aprimoramento, mas que de repente é o mundo do contágio, do adoecimento versus esta melhoria, mas uma verificação de que as pessoas continuam de facto a transformar o dinheiro no corpo ampliado, para a obtenção de emprego, ou manutenção de trabalho, ou para mobilidade. Portanto, o poder do mercado sobre a forma como também sentimos, pensamos e agimos. O que é que isto nos faz, no fundo? E depois também falámos da questão da supressão da menstruação, e isso é uma coisa a mim que me interessa, do porquê e como é que isso age no meio desta questão da estetização, claro, da melhoria da performance sexual, do anti-envelhecimento, tudo isso. No fundo, nós estamos a manipular e ultrapassar os limites da pele e das próprias células, das próprias hormonas. E falamos aqui da beleza como algo que hierarquiza as pessoas, como a Chiara disse, nos responsabilizar, que vê defeito onde é feitio e que no fundo quer-nos apagar uma história de vida que está arriscada e enrugada no nosso rosto e de alguma forma quer-nos apagar também, porque ao valorizar certos corpos e retirando a carga simbólica de outros, somos nós que somos apagados se não entrarmos nesse formato. E o que é que acontece na pandemia? Como é que de facto nos preocupamos com o autocuidado estético e cosmético no meio desse tal adoecimento e morte à nossa volta e aqui em Portugal neste momento tão ampliado? E eu pergunto à Chiara se viu se esse peso é maior nas mulheres. Nós sabemos que normalmente, e houve estudos já que disseram que houve uma maior carga de trabalho entre emprego, casa, filhos, lida doméstica. Como é que nesse cansaço as mulheres que passam agora de facto, no caso da nossa área, que são as ciências sociais, que temos passado muito dos nossos dias a olhar de facto para as nossas caras, nos computadores e nos ecrãs, como é que vemos esse cansaço e como é que o tentamos mudar? Como é que de facto isso, qual é a carga acrescida para as mulheres? Se de facto reparaste nessa carga? E eu pergunto se no fundo, quando tu falas das pessoas que chegam a um cirurgião estético e dizem que querem ser como a fotografia que está cheia de filtros do seu telemóvel ou do seu computador, se nós estamos a tentar nos encaixar na nossa própria imaginação. Se dos pés ao nosso rosto, ou à ponta da nossa cabeça, nós tentamos enfiar-nos dentro da imagem daquele corpo que no fundo é uma metáfora de nós. Se bem que eu digo que no meu trabalho que a imaginação pode se tornar coisa concreta, pode se tornar experiência e ação com efeito. Como é que de facto nos podemos e conseguimos encaixar dentro da nossa própria imaginação, a nível físico? Como é que nos mudamos? Eu fechava agora aqui o meu comentário e abria aos convidados para as suas respostas e, claro, depois à audiência. Muito obrigada. Susana, se quiseres, eu já respondo à tua última questão. Então, eu diria, quando falamos em beleza, tristemente falamos geralmente de mulheres. O tristemente eu pus aí porque isso mostra que continuamos a viver em uma sociedade com profundas diferenças de poder entre homens e mulheres, portanto, uma sociedade sexista, no qual o valor da beleza ou o valor do corpo é muito mais ligado ao que uma mulher pode oferecer, quando o valor intelectual ou cognitivo ou de performance profissional é muito mais ligado à esfera do masculino. Dramaticamente continuamos a viver esta bipolaridade que tem uma clara estrutura de poderes. Não é um caso que o próprio processo do envelhecimento, como dizia Susan Sontag, é gendered, não é? Porque claramente envelhecer tem um peso social diferente nas mulheres do que nos homens. Acabei de publicar com a Isabel Pires, que está aqui no meio, havia antes de aparecer um artigo que brinca com aquela publicidade que deu a volta de Portugal de um creme qualquer anti-rugas que dizia envelhecer hoje é uma escolha, era o slogan da publicidade, com duas lindíssimas senhoras portuguesas, Simone de Oliveira e outra atriz, agora neste momento não me lembro, Isabel Stacá,
talvez se lembre. Lídia Franco. Quem, Isabel? Lídia Franco. Obrigada, Isabel. Tu és o meu hard disk externo, quando falta a memória, tu sabes a risposta certa. Che non so, claramente, tinha lì un corte de classe importante, invece essere uma escolha para quem? Quem é que pode fazer esta escolha? Isso, e ainda por cima, mostrava o problema do envelhecimento como perca de valor no corpo feminino. Portanto, face aos consumos, obviamente os consumos estéticos são prevalentemente femininos. Pelo resto dos consumos de performance, chamamos assim, não há uma clara diferença de gêneros. Consumo de produtos para melhorar a performance cognitiva, tem um corte de profissão, portanto, profissões muito exigentes a um nível de performance cognitiva, no qual seja preciso ficar acordados muito horas ou trabalhar de noite, é mais uma questão profissional do que uma questão de gênero. Pelo que diz respeito às hormonas, claramente tudo que é potenciamento da performance sexual é mais dirigida aos homens, não é? Por aí, Viagra por aí fora, e tudo que é alterações hormonais para, por exemplo, a reposição, para atrasar a menopausa ou diminuir os efeitos, ainda ali estéticos, da menopausa. Portanto, a reposição muitas vezes é explicada pelos médicos às mulheres a dizer assim: não ficas com a pele seca, os cabelos ficam melhores, a pele envelhece menos, é melhor fazer a reposição. A supressão da menstruação, que é algo que te criava curiosidade, eu vou te dar, porque é a minha forma de explicar as coisas, eu vou sempre no prático total, no empírico, não é? A terra. Vou te dar um fragmento do meu trabalho de campo, que eu cito sempre nas aulas. Os meus alunos ficam chocados, eu espero que vocês não, mas eu acho que dá uma resposta brilhante do porquê a supressão hormonal. É muito íntimo. Eu fui ao meu ginecologista por causa de um cisto no ovário que me causava menstruações abundantes. Ele disse: não se preocupe, isso se trata como um dispositivo intrauterino que lhe vai bloquear a menstruação e, portanto, o cisto não vai progredir e não vai ter esta menstruação abundante. Perfeito. E a sua frase seguinte foi: ainda por cima, numa mulher contemporânea, não ter esta chatice das menstruações é algo perfeito, porque vai estar sempre em ordem, não vai ter nenhum momento no qual não se sente à vontade, vai poder usar. Eu lembro a frase porque pensei, não vou esquecer nunca mais. Vai poder usar o shortinho branco em qualquer momento. E a minha resposta foi: doutora, eu nunca uso shortinhos brancos, até porque tenho celulite. E a resposta foi: e não faz nada para isso. Portanto, eu sei, tipo, meu Deus, sou um desastre. E acaba esta consulta brilhante, eu juro que mudei de ginecologista por causa disso. Acaba esta consulta brilhante a dizer, eu perguntei, mas não faz mal suprimir o meu fluxo menstrual? Não se preocupe, a Chiara vai ficar um carro de luxo, fica bonita em ordem e não engravida. Eu acho que diz tudo sobre a visão sobre as mulheres. Eu fiquei tipo boca aberta, pelo menos feliz, eu vou citar o homem, e mudei de ginecologista. Pronto. Não sei se respondi. Sobre a questão do imaginário e dos ideais, é evidente, todo o projeto é sobre imaginários e como nós concretizamos imaginários. Quem concretiza como eu faço com tatuagens, eu sou daquelas muito tatuada e muito trabalhada, que se desenha. Quem concretiza as suas fantasias artísticas, as suas histórias, alterando a superfície do corpo, e quem concretiza outros imaginários, outros ideais, com os quais crescemos, todavia. A Federica está a organizar um workshop sobre as Barbie, a escolha da Barbie não é um caso, não? Crescemos com modelos completamente reais. No fundo está a realizar imaginários. Eu acho que eu sou membro de um centro no Canadá de antropologia da imaginação.
porque eu acho que a imaginação, the Imaginative Center Ethnography, acho que a imaginação é um dos menos pesquisados, digamos, mas mais, oddio, a palavra em inglês não percebi, mais valiosos instrumentos para perceber montes das dinâmicas sociais nas quais vivemos. Não sei se respondi à tua questão. Não sei se o Richard quer dizer alguma coisa também antes de abrirmos a audiência. Sim, eu queria entrar nessa questão das imaginações, do imaginário e dizer que, no final das contas, existe uma confluência aí das pesquisas, né? O que a gente está falando aqui é da indústria cultural moldando o nosso imaginário e possibilidades daquilo que sonhamos ser e acreditamos que possamos vir a ser, né? E por outro lado, eu lembro algo que eu trago também na pesquisa sobre maioria minorizada, é que esse molde criado pela indústria cultural e replicado através não só da arte, da televisão, do cinema, ele tira muito das nossas percepções ou das nossas imaginações de uma cidadania completa, de acessos, né? E nos incute a ideia de um consumidor completo. Então, quando Chiara fala das clínicas, achei incrível, falei, como pode, né? As clínicas estéticas lotadas, muito provavelmente a gente também não vai ver, como não vimos aqui no Brasil, a demanda por, não só por vacina, não existe esse grande debate, quero me vacinar, mas também por acesso à saúde universal, por acesso ao SUS, por acesso a possibilidades relacionadas à cidadania e não ao consumo, né? E aí, voltando nesse pensador que muito me encanta, que é o Milton Santos, ele vai dizer que a gente briga muito para sermos consumidores potenciais, né, muito mais do que sermos cidadãos integrais, né? Então, acho que a confluência aqui das pesquisas está mostrando isso, que seja no campo da arte, das culturas subalternizadas, seja no campo da estética, tem aí a transversalidade do capitalismo dominando o que somos e o que desejamos, ou construindo o que desejamos, entre aspas, ser, né? Então, é o que me veio aqui à cabeça ouvindo a Chiara e vendo como a gente está falando a mesma linguagem, ou a gente está dentro do mesmo caminho a partir de métodos e observações distintas, né? O quiçá não tão distintas assim. O que eu achei interessante dessa discussão, desse debate, do que vocês trouxeram, é que tem essas convergências, são muito interessantes, a gente falar um pouco sobre esse lugar do discriminado, né? Porque a mulher ter que fazer esses procedimentos para se tornar bela, ela já parte de uma discriminação e de um padrão, né? Não se trata só de um padrão estético, trata-se também de uma não aceitação, e trata-se de uma não aceitação produzida, uma produção de subjetividade que institui um padrão, e esse padrão, ele está também relacionado ao padrão europeu, ao patriarcado, né, ao colonialismo, como o próprio Richard já falou, do capitalismo. Então, nós estamos sendo atravessados por isso sem perceber, e, ao mesmo tempo, nos tornamos dignos de alguma atenção enquanto consumidores. Isso é uma coisa muito perversa desse momento histórico contemporâneo que nós estamos passando, né? Bom, gente, quem gostaria de participar dessa roda, pode se inscrever aqui no chat, ou então pedir a palavra e começar a falar. A roda está aberta, fiquem à vontade. Raquel, não sei se não perguntávamos ao professor João Arriscado Nunes, que é um participante assíduo, nunca faltou e nunca deixou de comentar, se não quer falar um pouco connosco daquilo que ouviu. Certo. Bom, em primeiro lugar,
queria agradecer aos dois participantes e aos comentários também da Susana e agora também da Raquel, que realmente trouxeram-nos hoje temas assim, bastante interessantes por vários motivos. Eu tinha um outro para também uma coisa que me ocorreu enquanto estava a ouvir as duas intervenções e que é o seguinte, é interessante que quando ouvimos primeiro o Richard e aquilo que ele nos trouxe sobre o movimento negro e sobre a importância que tem, neste caso, certas práticas, que são também práticas do corpo, não é? Que são, há ali se quisermos, uma dinâmica expressiva, formas de expressão, são de facto formas de expressão que entram com o corpo, entram com a voz, entram com o movimento do corpo, com a dança, com diferentes maneiras, precisamente, de produzir aquilo que nós podemos chamar um acontecimento estético mas que é também político, através precisamente desse envolvimento com o corpo e com os sentidos. E que tem também uma característica interessante, é que nós estamos aqui a lidar com uma situação que é marcada por uma diferença também inscrita no corpo, inscrita, entre outras coisas, por exemplo, na cor da pele, que é inferiorizante numa sociedade que, de facto, valoriza, sobretudo, um certo modelo, como foi aqui já discutido pela Chiara e também pela intervenção da Raquel, que é um modelo que, basicamente, é um modelo que é plasmado naquilo que podemos chamar a supremacia dos brancos. Quer dizer, é um modelo que, embora eles não sejam maioritários no mundo, no entanto, é esse precisamente o modelo que implicitamente é também um modelo de uma certa estética que está associada exatamente àquilo a que, assim de uma maneira muito eufemística, não é, se chama os caucasianos, em algumas das caracterizações raciais, das caracterizações baseadas nessas diferenças de raça que hoje, como se sabe, são problemáticas. Mas o que é interessante no caso, por exemplo, do hip-hop e também, em geral, daquilo que são as próprias formas de expressão que advêm precisamente daquelas comunidades e de povos, de setores de população, de grupos que são marginalizados, entre outras coisas, precisamente, e em primeiro lugar, pelo facto de trazerem consigo e viverem com um corpo que tem aspectos que não podem ser alterados ou não podem ser alterados com a mesma facilidade, apesar das várias tentativas que há, nunca deixam precisamente de aparecer com essa marca que não pode, evidentemente, quando se é, inclusive, se é muitas vezes desumanizado. Nós conhecemos bem a história precisamente de como os povos colonizados ou aqueles que foram reduzidos à condição de escravos e foram levados através do Atlântico. Nós sabemos que, e poderíamos alargar essa história a outros também, mas neste caso, no caso precisamente daqueles povos que estão, enfim, que são referentes, se quisermos, do movimento negro, aquilo que nós temos aí é precisamente uma situação em que sair da condição de inferiorização significa reafirmar e mostrar precisamente aquilo que nós podemos chamar o orgulho precisamente de ser e toda a história que é carregada precisamente com esse orgulho de pertencer precisamente a esses que foram desumanizados ou racializados e que agora se afirmam precisamente reivindicando também a sua plena, não só a sua plena humanidade e o seu reconhecimento, mas também o valor daquilo que são e daquilo que se trazem. E parece-me que há aqui uma questão interessante, até que ponto, por exemplo, que é uma coisa que também que me coloca algumas interrogações, que é saber até que ponto é que aquilo que é este padrão associado precisamente à entrada no consumo do aprimoramento, este consumo do aprimoramento através desta frequência de tudo aquilo que é o negócio da estética, digamos, o comércio da estética, até que ponto é que ele também criou, ou terá criado, ou estará a criar,
algum tipo de versão entre populações que de facto procuraram a sua afirmação através de algo que parece ser o contrário deste processo, quer dizer, não querem alterar-se, querem pelo contrário aparecer precisamente afirmando aquilo que são. E sabemos, por exemplo, que isso muitas vezes se faz através de certas formas também de se modificar, de transformar a aparência, mas são formas que passam, por exemplo, pelo cabelo, que é uma questão, por exemplo, que ainda há poucos dias vi uma notícia que eu fiquei, enfim, espantado, e depois pensei que talvez não tivesse que ficar tão espantado como isso, aquela pergunta que saiu no Enem, em que tem um excerto de uma obra de uma escritora nigeriana, que depois, a certa altura, fala precisamente do cabelo de uma mulher negra, e depois há uma série de possibilidades de pergunta, em que se pergunta porque é que ela tinha o cabelo assim, qual era a razão dela querer ter o cabelo como tinha, e uma delas, aquela que foi considerada pelos corretores como a resposta certa, na chave da resposta, era que era imaturidade. Só alguém que é imaturo e que, portanto, não é plenamente, não cresceu totalmente, é que opta por ter o cabelo daquela maneira. Não é uma opção estética, é uma opção ligada à imaturidade. E, portanto, há aqui claramente também uma espécie de linha abissal das opções estéticas, que lhe chamaria o Boaventura, quer dizer, há certas opções estéticas que quando são feitas, podem sempre carregar também consigo aquilo que são essas atribuições discriminatórias, e podem atirar as pessoas precisamente para o lado, outra vez, daquilo que é considerado como sendo algum tipo de inferioridade congénita que nunca será realmente ultrapassada, e que marca precisamente uma divisão racial que acaba por parecer quase intransponível. A outra coisa também que eu queria lembrar, que é interessante, há tempos tropecei por causa de uma citação que eu fui verificar outra vez, que em 1776 o Adam Smith, que é considerado como um dos autores de referência dos liberais, apesar de manifestamente muitos deles não o terem lido, senão não diziam algumas das coisas que dizem, mas é interessante que o Adam Smith tem lá uma passagem em que discute, por exemplo, é uma passagem que tem muito a ver com as diferenças de classe. E uma das coisas que ele diz, e que é muito interessante, é o seguinte: a crítica que era feita por algumas pessoas que achavam na sociedade que os pobres, aqueles que não têm recursos, não têm dinheiro, deviam apenas atender àquilo que eram as necessidades básicas e evitar luxos, como, por exemplo, ter uma camisa, já não me recordo se era uma camisa de algodão, uma camisa de linho, que eles vestiam, por exemplo, para ir à procura de emprego. E o Adam Smith tem um comentário muito interessante em que ele diz: se eles só conseguem emprego se tiverem uma aparência que seja considerada como uma aparência que inspira algum tipo de confiança e dá uma aparência de respeitabilidade suficiente para as pessoas confiarem nele para o contratar, então aquilo deixa de ser um luxo, passa a ser uma necessidade. E o que ele dizia era o seguinte: tal como nós as pessoas cuidam da sua aparência, muitas vezes por razões que têm a ver também com as suas escolhas que podem fazer, naquele caso aquilo já deixa de ser uma escolha. Ele simplesmente não consegue um emprego se não tiver... Nós hoje vemos isso acontecer realmente. Há certas entrevistas de emprego ou candidaturas a emprego que só acabam com sucesso se realmente a aparência e tudo aquilo que é alterável através que pode, inclusive, no caso das mulheres, nós sabemos também que aliás, a Chiara também já fornece, em muitos casos, há também situações em que, de facto, a condição para ser contratada é precisamente ter um certo tipo de aparência, e mesmo que a pessoa sendo recusada essa aparência errada, digamos, não seja invocada, acaba por se perceber realmente que foi ali que
que se tropeçou, que se falhou nessa procura de emprego. E, portanto, há aqui um cruzamento de questões relacionadas com herança colonial, com racismo, com questões de classe, questões também de género, claro, que eu acho que esta conversa de hoje, de facto, nos permite também pôr em relação de uma maneira... houve aqui um encontro também que me parece que é um encontro feliz também, sob o ponto de vista, digamos, dos desafios que ele nos traz para pensar esta questão. O que é, afinal, o aprimoramento? O que significa aprimorar? São coisas completamente diferentes quando a vemos de um lado ou do outro dessa linha que separa aqueles que de facto estão a tentar afirmar aquilo que é uma condição, uma humanidade negada, se quisermos, durante tanto tempo, e depois do outro lado, aqueles para quem aquilo que é a sua condição atual é sempre algo que é permanente, que gera permanente insatisfação, ao ponto, por exemplo, como disse a Chiara, de quando são colocadas perante a hipótese digamos, de suspender esse tipo essas práticas ditas enfim, de transformação do seu corpo e da sua aparência, entram em choque com uma questão de saúde pública como é a questão da vacina. Eu acho que há aqui realmente muita matéria para a gente prosseguir. Eu peço desculpa, foi um pouco, não sei se consegui dizer o que queria com a clareza desejável, mas de qualquer das maneiras devo agradecer exatamente por da maneira instigante como estas duas intervenções e depois também os comentários me levaram enfim, puseram a pensar, né, sobre isto também. Obrigado. Gratidão, professor João Riscado Nunes, uma honra tê-lo aqui conosco. Só para lembrar, a gente tem... Suzana, você já reparou que geralmente o convidado que vai falar no próximo encontro, ele fala no encontro anterior também, o professor João será o convidado do nosso último encontro, né? Vai ter um convidado único, que é ele, juntamente com eu e Suzana, então convido a todos vocês, dia 26 de fevereiro, já estou fazendo aqui esse chamado, esse convite. A Chiara vai começar com a gente um pouquinho, e se a Mônica Maria quiser compartilhar também alguma ideia, ela também colocou um comentário aqui no chat. Ela coloca assim, olham a aparência e não a competência profissional da pessoa. Então, Chiara, com você, depois Mônica, se quiser também dizer, quem quiser se inscrever, fica à vontade aqui no chat. Um abraço. Olha, Raquel, obrigada. Eu queria só responder ao professor João, cuja intervenção foi extremamente pertinente. Eu estava a sorrir porque parece que leu tudo o que eu publiquei até agora no âmbito do projeto, porque todo o meu trabalho até agora foi sobre as dinâmicas racializantes da indústria estética, que é eurocentrada, claramente, no modelo branco, e todas as intervenções destinadas ao branqueamento ou despigmentação voluntária da pele, ao alisamento dos cabelos, e todas, pelo contrário, as escolhas politicizadas, eu digo, faz-se política como o cabelo, e, portanto, parece que basicamente leu todos os artigos e o livro que está a sair ainda nem saiu, mas o professor João já leu, basicamente. Eu acho que a indústria estética é uma das indústrias mais discriminantes e mais racializadas que eu já vi, é impressionante. A Isabel Pires, que está lá em cima, e eu publicamos no Jornal Público um artigo justamente para chamar a atenção da população, que se chama Into the White, no qual mostramos um mercado oculto que existe especialmente em Lisboa de produtos para a despigmentação voluntária da pele, dirigida a consumidores negros, em particular a mulheres, desvelando não só as razões, não só as dinâmicas. A prática do branqueamento da pele é uma prática difundida em muitíssimos países, em todo o continente asiático, não só a África, é uma prática própria da Europa vitoriana, portanto, é uma das práticas mais
difundida a nível histórico e geográfico. Neste momento é uma prática muito presente em Lisboa, com efeitos extremamente prejudiciais pela saúde. Não sei se depois a Isabel quer dizer alguma coisa. A Isabel é dermatologista e enfermeira em dermatologia e trabalhou, digamos, com essas suas duas competências, não só de acompanhar como antropóloga, mas também de perceber efetivamente o impacto deste tipo de opções estéticas, que são, obviamente, para aderir a um modelo extremamente discriminante. Pensem aos modelos das jovens, quem são a Beyoncé, a Rihanna, a Mariah Carey, são todas pessoas whitewashed, ou seja, amplamente despigmentadas, aclaradas para agradar um certo tipo de imagem para um consumidor que é um consumidor branco. Só para ser muito rápida, além de toda esta pesquisa que fizemos sobre as práticas de despigmentação, de alisamento de cabelo por aí fora, a Isabel começou agora um doutoramento com bolsa FCT, com muito orgulho, digo, porque uma minha orientada sobre as práticas estéticas da população chinesa, por exemplo, as cirurgias de abertura do olho asiático. Existe um mundo de correções, como disse muito bem a Susana antes, chamam-se defeitos, traços que são feitios, ou a correção, o afinamento do nariz, portanto, todo dirigido a um certo tipo de modelo que é extremamente eurocentrado. E num artigo que já publiquei, eurocentrado falando de qual Europa? Qual é o modelo de beleza europeu aqui? É o modelo da mulher grega ou é o modelo da mulher sueca? Que tipo de mulher queremos ser realmente? Porque a Europa também não é... A mulher portuguesa quer ser o quê? É um discurso muito racializado, no qual a racialização não é só do the West for the rest, ou a Europa para fora, mas também dentro da Europa. Existe uma racialização também estética dentro do contexto europeu, das diferentes Europas, do norte, do centro e do sul. Ultimíssima coisa, a indústria da moda. Eu trabalhei também para este tema na indústria da moda. A indústria da moda é fascinante pelo que diz respeito aos corpos não brancos, porque se as agências tendem a contratar pelo menos uma ou duas modelos negras, um pouco tipo cotas, não é? Tipo, porque é mau não contratar, fica bem no desfile. Quando nós acompanhamos os castings, ou seja, a escolha dos modelos, pensando no que vai vender, ou seja, a agência quer saber que tipo de modelo depois traz dinheiro à agência, basicamente. O que nós assistimos é pavoroso. Por exemplo, eu digo só isso, porque depois existe um mundo de coisas que já publiquei, quem tivesse curiosidade para esses temas, facilmente pode me pedir, eu envio sem problema, eu encontro. Mas um detalhe que eu achei incrível num casting foi todas as vezes que em referência ou falando de modelos afrodescendentes, no caso aqui em Lisboa, falavam-se deles com metáforas de animais. Com metáforas de animais tipo a pantera, a gazela, a tigresa, ou seja, nunca se falou desta criatura como pessoa, como indivíduo, como mulher. Era tipo, ela é uma linda pantera, olha as pernas de gazela. Era um zoológico que, se nós pensarmos em tudo que é a raiz profundamente colonial e neocolonial, as ideologias e toda a bagagem que quem estuda as relações entre o império e as colônias traz, era de se escrever um artigo que escrevi de fato, porque era efetivamente escandaloso, asqueroso, digamos assim. Não sei se a Isabel depois queria dizer duas palavras mais tarde sobre o seu trabalho, porque ela trabalha mesmo com uma população que eu não conheço ao nível de pesquisa, que é a população asiática, que é toda uma outra questão. Obrigada. A roda está aberta. Isabel, é você agora. Ok. Tá, estão-me a ouvir bem? Ok. Obrigada.
eu trabalho de facto neste momento com uma população mais específica, que é a população asiática. O meu doutoramento é sobre a população chinesa, migrante em Lisboa, mas antes de me focar na população chinesa, fiz um pouco uma volta de campo sobre a população asiática, que tem bastante prevalência em Lisboa, principalmente a indiana. Eu e a Chiara fizemos um trabalho de campo muito intensivo de procurar nas lojas mesmo que vendem produtos indianos os produtos de branqueamento, porque focámos um pouco no segmento de branqueamento de pele e descobrimos uma miríada de coisas. Desde os produtos mais inocentes, e inocentes digo porque são produtos que são passíveis de serem vendidos no meio das especiarias e da comida, que não têm grande impacto na saúde, até termos encontrado artigos que são de facto proibidos pela lei portuguesa porque constituem-se como mercúrio, como cortisonas, como substâncias que são proibidas de serem vendidas porque são de facto tóxicas. E há relatos de pessoas que vão para o hospital e acabam por até ter problemas severos, não só na pele, mas no fígado, nos rins, diabetes, etc., com o uso contínuo destes produtos. Branquear a pele, como a Chiara tantas vezes referiu, acaba por ser uma imposição passada por um ideal de beleza completamente irreal, mas que é tão disseminado e de uma forma tão vasta que às vezes não há a própria percepção de facto dos malefícios. As pessoas que os fazem nem têm a percepção do próprio malefício que estão a fazer e acabam por tornar uma prática banal, sem tomarem consciência de facto do que estão a realizar. Na parte indiana, por exemplo, agora voltando só um bocadinho mais à minha questão da parte asiática, a parte indiana tem algumas coisas bastante diferentes, porque percebe-se, há uma vasta literatura a falar sobre os produtos de branqueamento de pele vendidos na Índia. Eles são vendidos de uma forma massiva. São produtos que são vendidos, não são falados como produtos de branqueamento, são falados como produtos de beleza, mas o que eles promovem é branquear a pele. E eles fazem isso em publicidades, onde vão utilizar os atores mais conhecidos de Bollywood, e estamos a falar de população de milhões de pessoas, e na Índia há o caso das mulheres e também de produtos para homens, em que as estrelas que aparecem na televisão estão progressivamente mais brancas, e na publicidade, eu se quiserem desafio-os a verem no YouTube, procurar as publicidades de cremes como por exemplo o Fair and Lovely, que tem imagens, tem publicidades que são altamente agressivas para as pessoas, porque lhes dizem mesmo: se queres ter sucesso, se queres sair do ciclo de pobreza, porque há imagens desde o varredor de rua que começa a ser um varredor e que depois vai ser uma estrela de Hollywood, porque vai se tornar mais bonito. E o mais bonito, de facto, é ficar mais branco. Aparecem essas imagens, é visual. A parte agora que eu estou a começar a trabalhar tem a ver com um aspecto um bocadinho mais amplo, que é a imigração chinesa. Isto porquê? Porque a China é o país crescente do mundo com maior número, país de mercado crescente, com maior número de intervenções estéticas. E as intervenções estéticas promovem uma alteração facial. E essa alteração facial consiste primariamente na alteração dos olhos, blefaroplastia, e alteração do nariz, alteração da feição da face, em que acaba por transformar as características raciais. Mais uma vez, a indústria, como a Chiara sempre referiu, a indústria da publicidade é tão feroz, a indústria de beleza é tão agressiva, que vai incutindo ideais de beleza em que as pessoas voluntariamente se transformam, em que as pessoas voluntariamente embarcam em situações, quer de cirurgias, quer de transformações, para atingirem um ideal de beleza que vem, e que é um ideal de beleza altamente racializado.